Filmes. Considerado a sétima arte, né, da indústria do entretenimento, eles nos trazem várias experiências diferentes. Cada um tem um sentimento diferente, cada um carrega uma experiência realmente e nos leva a uma nova perspectiva, a uma nova vida, nos apresentando a perspectiva de um personagem, ou de uma história, lembrança ou algum fato. Mas é inegável que filmes realmente nos fazem sentir coisas. E o que é a arte, além de sentir coisas? Ela pode te fazer sentir alegria, tristeza, medo, esperança, entre outros sentimentos. E quando lhe perguntam qual é o melhor filme, o que você responde? Eu sou Alan e hoje eu vou falar para vocês o top 10 dos melhores filmes de 2022, segundo a minha opinião, com certeza. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal se é novo aqui. E agora sim, vamos ao vídeo, porque assim, vai ser um vídeo diferente e que comece então o ano de 2023. E como eu falei aí na intro, né, filmes eles que costumam, né, nos emocionar de alguma forma, te fazer sentir alguma coisa. O que não significa que o filme é bom, mas às vezes, né, ele acaba se tornando bom para algumas pessoas. Existem filmes bons, sim, filmes excelentes, filmes ruins. O que acontece quando você se sente, né, dentro daquela história? Isso é um filme bom. Um filme ruim é aquele filme que te tira, né, da experiência. Ele acaba te perdendo em meio ao que ele quer demonstrar para você. Seja um detalhe, uma parte da música, ou até mesmo aquela descrença que você às vezes tem, né, ao assistir uma cena de ação que realmente você fala, eu acho que isso aí não tem como existir, mesmo ela sendo fantasiosa. Às vezes é neste momento que um filme ruim, né, acaba te perdendo, te fazendo se desconectar do filme e voltando à realidade. E isso pra mim é um filme ruim. E esses que eu vou mencionar no vídeo de hoje são os filmes que não me tiraram da realidade. Realmente eles foram filmes que eu experienciei em 2022, são filmes lançados em 2022, e sobre os filmes que eu assisti este ano. Eu assisti alguns outros filmes que não foram lançados em 2022, mas esses aqui são os lançamentos do ano. E claro que eu não consigo, né, assistir aí a todos os lançamentos que veio em 2022. Os principais eu assisti, alguns outros ali meio por fora do radar, mas os que não me impressionaram tanto não estão aqui. Claro que eu queria colocar um ou outro aqui, principalmente alguns filmes da Marvel, mas como vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo, nem sempre, né, essa questão de franquias, né, pega a gente. Então, neste vídeo vai ser a minha experiência dos filmes que eu assisti em 2022, beleza? Então, agora sim, vamos lá ao nosso top 10 dos melhores filmes do ano. Que começa com um filme um pouco menor, porque a franquia em si é uma franquia, né, que muita gente gosta, mas que ao passar dos anos acabou ficando meio fraca. E esse, que viria aí ser um título um pouco menor, tentando voltar para as origens, nos pegou desprevenido, porque ele estava em uma polêmica entre lançar no cinema ou lançar direto no streaming, e foi essa a escolha então do estúdio, né? Aqui no Brasil pelo menos. Lançou no streaming O Predador: A Caçada, sendo o novo filme da franquia, né, de O Predador, que já começou com várias polêmicas, né, no seu início, principalmente com o título, que mudou algumas vezes, principalmente na tradução para o português, e também nessa questão do cinema ou streaming. Mas se atentam que a parada começa a ficar pior após o lançamento, quando as pessoas começaram a assistir realmente. Muitas criticaram o filme por, se desconectar dele, né? Como eu já disse, que se torna um filme ruim para uma pessoa quando ela se desconecta do filme. E isso aconteceu aqui para algumas pessoas que desacreditaram nos fatos que estavam acontecendo ali, como uma mulher indígena acaba, né, meio que enfrentando o predador. O que eles acreditavam que a produtora estava tentando lacrar com essa questão da mulher forte, empoderada e coisa do tipo, mas, e é aí que ele brilhou pra mim, porque não foi isso que eu vi. Não foi só isso que eu vi. Eu vi tanto uma pessoa, né, porque realmente é o que importa, é uma pessoa, é a irmã mais nova, a irmã mais frágil no caso,
que está tentando provar algo para si mesma e para a própria família, né? Ela está tentando provar que ela realmente pode sim fazer o que ela quiser. E você pode fazer o que você quiser. E é aí que o filme, né, realmente traz aí uma obra de arte, né, na sua melhor forma, talvez ali da franquia. Talvez, porque se você for levar ao pé da letra, nenhum ser humano conseguiria enfrentar ou derrotar a raça dos predadores, nem mesmo o Arnold Schwarzenegger no primeiro filme. Então por que você está tão preocupado com uma indígena, né, que está enfrentando essa raça aí? E não é sobre ela enfrentar o predador, é sobre como ela vai enfrentar o predador, né? Porque ela, como eu disse, é a menor, a mais frágil, ela tem que realmente se destacar em algum aspecto. Então ela usa a inteligência para fazer essa tal coisa, né? Enfrentar essa criatura. O que é algo realmente de ficção científica, né? De alienígena, e principalmente uma raça muito mais avançada tecnologicamente, e também, né, nessa questão aí das lutas, né, de enfrentar um inimigo. Então eu acredito sim que Prey, ou conhecido também como Predador: A Caçada, sim, é um dos melhores filmes de 2022 e abre a minha lista de melhores filmes do ano. E também aqui teríamos uma adaptação de videogame agora para 2022, né? Porque assim, essas adaptações, elas estão tomando um espaço só delas, trazendo vários filmes, séries, animes, e com certeza a qualidade tem aumentado com o passar do tempo. Talvez tirando aquele mito, né, de que adaptação de videogame não é tão boa. O que a gente seguiu como não sendo um mito, sendo uma realidade alguns anos atrás. Mas com a quantidade, né, de erros aí, alguns acertos viriam. E claro, Sonic 2 entra aqui também para o nosso top 10. E como eu disse, eles vêm tomando aí um espaço bem grande, trazendo coisas horríveis que a gente teve este ano, né, Netflix, mas ainda assim trazendo muita coisa boa. E claro, dessas coisas boas, um se sobressaiu, ao meu ver, que traz aí todos os aspectos que a gente viu no próprio jogo Sonic 2, que traz aí novos personagens e também uma nova trama, trazendo novos elementos para a franquia, como as Esmeraldas do Caos e o personagem Knuckles e o Tails, que são muito importantes daqui para frente. E com certeza a caracterização de Jim Carrey, que está insana como Robotnik. Ele realmente, talvez, né, para alguns aí, conseguiu captar alguma essência do vilão, mas trazendo várias características dele mesmo, trazendo assim uma obra coesa, né, que faz sentido dentro do universo ali de uma adaptação de videogame. Porque a gente sabe que é meio difícil, né, adaptar algumas coisas. O que vai acontecer agora, né? Porque agora, neste ano de 2023, teremos aí a animação de Super Mario, indo talvez no lado contrário de Sonic, rivalizando assim com o ouriço também nas telas, não só nos videogames, né? Pelo menos a princípio, porque a gente viu que ao decorrer dos anos eles acabaram até ficando amigos, né? Então Sonic 2 traz alguns aspectos que a gente consegue sim acreditar que esse ouriço poderia viver aqui no nosso mundo, nos cativando, né? Trazendo ali uma leveza para o cinema. Alguns momentos ali você quase que se perde, né? Trazendo assim aquele aspecto de filme ruim, sabe? Aquele que vai te tirar dali de algum momento. Mas são momentos pontuais, que se você tirar da conta do filme, ele vira um filme muito bom mesmo, né? Então esses momentos acabam quase te tirando, mas ali é aquele pretexto, que eu acho que já passou da hora deles tirarem esse pretexto da adaptação, né? Porque a gente viu que funcionou muito bem o Sonic no nosso mundo. You forgot one. Unstoppable. E como é uma lista muito ampla, cabe várias coisas, né? Como eu falei, temos adaptações, filmes que vêm aí de franquias, filmes que passaram por baixo do radar de muita gente, e alguns também baseados em fatos reais.
esse aqui se encaixa nessas duas categorias, baseado em fatos reais e que passou aí embaixo do radar de muita gente. E que eu recomendo demais, que é um filme, pode ser considerado um filme histórico e que traz esses aspectos de uma forma assim, excelente. Estou falando, claro, do filme A Mulher Rei, que não se engane novamente, não se trata de um filme sobre o empoderamento da mulher, pelo menos, né, a princípio ali, porque isso sim, existe aqui nesse filme, e ele trata, né, de uma forma bem coesa, que você vai entender o contexto da época, porque era uma época um pouco diferente e que realmente as mulheres ali estavam tentando apenas sobreviver, de uma forma ou de outra, que vai contar basicamente a história da escravidão em seu início, quando o homem branco acaba indo, né, em alguns locais da África, tentando negociar presos de guerra com os vilarejos, com, né, o pessoal mesmo que existia ali naquela época e naqueles lugares, e que eles entravam em guerra constantemente para claramente capturar pessoas para vender, né, essas pessoas como escravos. O que a gente viu que hoje em dia, né, isso realmente refletiu de uma forma muito, mas muito negativa no âmbito global. Mas ali estava em seu princípio, e para você entender ali essa realidade, você precisa realmente se entregar a este filme, porque esse filme ele retrata uma região de tribos e uma dessas tribos leva as mulheres um pouco mais a sério, né? Lembrando bastante o filme do Pantera Negra, as guerreiras mais poderosas, né? As Dora Milaje, que são temidas por todos. Aqui essa é basicamente o que a gente poderia considerar a inspiração para as Dora Milaje, onde nesse vilarejo as mulheres, né, são tratadas como realmente armas de guerra, e não é pouco não, elas são assim, brabas mesmo, elas lutam, rebentam os caras, brigam mesmo e matam os caras de uma forma assim que você fica, caraca bicho, é insano. E nessa tribo, né, eles têm todo esse contexto, né, toda essa tradição, onde as guerreiras elas vão ser treinadas de uma forma afastada dos homens, e algumas delas que vão para a guerra, elas podem ser consideradas aí a escória ou coisa do tipo, não quererem se casar, né, porque nessa época ainda tinha aquela questão de negociar a filha, né, para um bom marido, então tinha muito casamento arranjado e coisa do tipo, e as mulheres que não se encaixavam, né, nessa doutrina, eles acabavam entregando, né, para participar ali da guerra, né, como guerreiras. E o filme demonstra isso de uma forma muito boa, porque eles mostram mesmo que as mulheres, elas têm sim desejos, elas têm sonhos e vários sonhos, mas ainda assim elas não se entregam. Essas mulheres, elas não se entregam a qualquer acordo ou qualquer pessoa. Elas realmente querem escolher o que elas querem da vida. Claro que dentro da limitação, né, dessa região e também da época. E assim, meus amigos, recomendo demais, é um excelente filme que passou no radar de muita gente e que vale sim a pena o play. We are the homie! E como um bom amante de filme de guerra, coloquei um aqui também, mas não só por ser um amante de filme de guerra e esse aqui ser um filme excelente, mas pelo contexto e como a história é contada. Nada Novo no Front chega aí com uma grata surpresa aos filmes de guerra, se tornando aí um dos meus favoritos, com uma das cenas mais insanas de um filme de guerra que eu já vi. Assim, é insano. E não é algo como um diálogo ou uma cena de explosão, uma cena de uma cena badass, por assim dizer. Não é esse tipo de cena. É uma cena de como eles lidaram com a guerra, porque vai retratar basicamente o lado oposto, né? O lado do Bigodinho, que se eu falar o nome dele aqui, o YouTube já sabe, né? Já derruba a gente. Lidando com o cenário oposto, então. Algo que a gente não vê muito, né, nas adaptações de filmes. Mas aqui isso acontece, e acontece de uma forma belíssima, onde vai retratar então, né, a Alemanha durante a Primeira Guerra, que já tinha ali alguns vestígios do Bigodinho começando a treta, basicamente. Não como a gente viu na Segunda Guerra, mas um princípio, né, do que a gente viria, onde temos tecnologia sendo, né, claramente criadas e evoluídas, e também a forma da guerra.
porque neste filme vai abordar alguns anos depois do início da guerra, quase que no fim, onde os soldados alemães já estavam escassos, né? Já haviam morrido, né, em quantidades absurdas e avassaladoras, e eles começam a recrutar jovens de 17, de 16 anos, então já estavam realmente no fim, né, da guerra aí, porque sem soldados não tem guerra, e eles perderam basicamente. E para relatar tudo isso, eles colocam pequenas nuances, como os próprios amigos ali, né, da vizinhança, indo até lá para se alistar, os pais e parentes não querendo que eles vão lá para se alistar, nuances dos próprios comandantes e generais que estavam ali recrutando esses garotos, vendo no olhar deles que eles realmente queriam ajudar, mas a realidade da guerra é um pouco cruel e eles não estavam preparados para isso, porque eles achavam que seria um passeio, mas quando eles se deparam com o terror da guerra, é essa cena que eu estou falando para vocês. É uma cena simples, se você for ver no âmbito de execução, mas uma cena muito bem dirigida e uma atuação impecável. Quando um garoto de 16 anos se depara com os horrores da guerra, seus amigos sendo realmente tirados dele e a força do inimigo, com uma tecnologia que ele nunca havia visto antes, um tanque de guerra. Essa cena, meus amigos, chega a arrepiar, porque é assim, você sente o terror nos olhos daquele garoto. E é isso que faz Nada Novo no Front se tornar um dos filmes mais importantes aí e um dos filmes mais insanos de guerra que eu já assisti. E olha que não foi pouco, hein? Tá aqui um dos filmes que eu gosto bastante, que vocês já estão ligados, né? O Resgate do Soldado Ryan. E esse aqui, te garanto, chega bem próximo. Então vai assistir, porque, né, realmente é um dos filmes que eu acho que vai estar no Oscar. Pinóquio. Mas espera lá, teve alguns Pinóquios esse ano, na verdade. Teve Pinóquio, né, live action da Disney, teve uma animação que quase ninguém assistiu, né, então ficou meio daquele jeito. E também Pinóquio da Netflix por Guillermo del Toro. E meus amigos, que filme! Um stop motion, uma das técnicas de animação mais insanas e trabalhosas da indústria, e uma das minhas favoritas, que teve alguns filmes esse ano, e eu fico muito contente com isso, né, vendo o stop motion voltando aos holofotes, que o filme do Pinóquio não precisava de um live action, na minha opinião, mas pela execução e também pela sua história, porque o Guillermo del Toro consegue realmente capturar a essência do Pinóquio, que era um menino realmente levado, travesso, desobediente, principalmente porque ele era um menino ali de uma certa idade que não teve uma criação do zero, ele simplesmente acorda sem saber o que ele é e, claro, fazendo o que ele quiser. Então é mais ou menos essa a essência do Pinóquio verdadeira, porque senão não faria sentido eles colocaram um aspecto de que quando ele mente, o nariz dele cresce. E é isso que realmente acontece aqui, né? O nariz dele cresce quando ele mente, e ele mente bastante, viu? Ele mente bastante. E a gente vê toda essa treta, né, entre o Gepeto e o Pinóquio, mas com um plano de fundo um pouco mais pesado, o que poderia se dizer o porquê do Gepeto fazer um boneco de verdade. E é por conta da guerra que estava acontecendo ali, ele acaba perdendo o seu filho. E o Gepeto fica mal de verdade, assim tentando afogar as mágoas na bebida e também, né, tentando ali expressar o seu sentimento fazendo um novo filho de madeira. E aí entra então a história que a gente já conhece, que a fada vem, dá vida ao Pinóquio, coloca o grilo falante como consciência dele e as coisas começam a acontecer a partir dali. De uma forma um pouco diferente, que a gente viu várias vezes o filme da Disney, aqueles fatos acontecem, mas aqui é um pouco diferente, né? Alguns aspectos do circo são diferentes, os aspectos dele ir para a escola, ou até mesmo de como ele acabou se perdendo, né, desse caminho, como ele deu realmente trabalho para o Gepeto, o porquê do Gepeto ir atrás dele e porque o Gepeto teve que ir atrás dele. Então é um roteiro muito mais bem amarrado, uma história bem mais cativante. Pinóquio, de Guillermo del Toro, é um dos melhores filmes de 2022. Don't hurt him anymore. You may have
E agora, um filme que trouxe algumas polêmicas também, talvez eu colocando ele aqui também seja uma polêmica, mas The Batman, pra mim, é um dos melhores filmes de 2022. Talvez seja simplesmente por ser um filme do Batman, mas eu acho que não, porque sim, tem alguns filmes do Batman que eu acho ruins, mas simplesmente por ser um Batman mais Batman, menos super-herói. Essa é a proposta realmente do Batman que a gente conhece, ou pelo menos que a gente conhecia da sua origem. E este filme aqui é um filme de origem, mas um filme de origem mais pé no chão do que era, né, no começo, né, no primeiro Detective Comics, que realmente foi a primeira história do Batman, onde ele era conhecido como o maior detetive do mundo. E aqui em The Batman é essa a essência. Você não vai ver um Batman porradeiro, né, igual o Christian Bale foi em Cavaleiro das Trevas, ou um Batman sombrio igual o Ben Affleck, né? Aqui é um Batman mais marrento no início, né, da sua ascensão como detetive, o maior detetive de todos, tentando resolver mais um caso em Gotham. E aqui, meus amigos, retrata muito bem Gotham. Nesse filme, eu me senti como, por exemplo, no jogo, né, Arkham City, que é assim, insano. Ele tem o Batman porradeiro no jogo, mas também tem o Batman detetive. E é o que esse filme tenta trazer, né? Ele tenta unir essas duas coisas. O Batman porradeiro, mas não o porradeiro super-herói. O porradeiro de rua, brigando com os inimigos de uma forma mais grotesca, mais bruta. Realmente você sente cada soco do morcego. Mas não é o foco dele nesse primeiro momento. Ele realmente, como eu falei, é um Batman mais detetive, mais perto da raiz. Então, para você que realmente gosta dos quadrinhos, né, das HQs de Batman, este é o filme para você, trazendo esse aspecto mais sombrio, sim, mas não tão decadente ou tão, né, cansado quanto foi o do Ben Affleck. E também, como eu falei, não tão de ação e de super-herói como o Batman Cavaleiro das Trevas. Aqui ele mistura essas três características de uma forma bela e que se encaixa aqui dentro da proposta, trazendo os vilões mais vilões, porque eles têm aquele aspecto realmente de psicopata que está fazendo isso a bel prazer, e com certeza este Batman é um dos melhores que eu já vi. Fica bem próximo de O Cavaleiro das Trevas, que para mim ainda é o favorito, mas esse aqui ele está um pouco abaixo, contrariando, né, aí a galera que realmente começou a criticar o filme antes de ser lançado, simplesmente porque, né, o ator que faz o Batman também fazia, né, o Edward, né, o vampiro de Crepúsculo, que é o ator Robert Pattinson, que realmente mostra que ele sim é um bom ator, pelo menos hoje em dia, né? A evolução dele ficou muito clara. E muitos esquecem que os atores, eles às vezes começam de um filme ruim ou considerado ruim e ascendem a obras interessantes e, claro, muito boas. Então sim, The Batman de 2022 é um dos melhores filmes do ano. All these years, you lied to me, Alfred. We all have our scars, Bruce. E agora, entrando no nosso top 3, talvez comece a polêmica, porque aqui no nosso terceiro lugar temos Avatar, O Caminho da Água, que está aqui no meu terceiro lugar por alguns motivos. Não pela sua qualidade, porque não é só isso que faz um bom filme, mas sim por toda a essência, desde o roteiro, a atuação, o visual, com certeza, mas também a sua técnica, como eu falei, o roteiro, que aqui eu acho que peca em alguns momentos, e também, né, o que faz Avatar ser um dos maiores filmes do ano. E começando com a essência do filme, e que vai trazer, né, a parte do conflito entre os navios e os seres humanos, onde os seres humanos querem explorar este mundo, né, fazê-lo habitável para a Terra, porque a Terra aparentemente está, né, passando por maus bocados e está definhando, o que começa aí, né, o que eu acho um aspecto que coloca ele aqui em terceiro lugar. Essa parte em que fala sobre a Terra estar definhando ou estar acabando, não fica bem claro como ou porquê. Fica meio como uma desculpa para o filme acontecer, mas ainda assim uma desculpa fraca, porque eles não retornam, né, neste assunto em nenhum momento. Então, para mim, é um dos pontos que coloca ele em terceiro lugar. Se eles mostrassem a Terra,
o que estava acontecendo, né, explicasse mais do que está acontecendo aqui na Terra, eu acho que ele ficaria ali em talvez segundo, até mesmo em primeiro lugar. E um outro aspecto que deixa ele um pouco abaixo aqui na minha lista seria o retorno, né, como vocês já sabem aí, que já viram no trailer, o retorno do vilão, que vem como Avatar. É uma ideia interessante, mas deixa um furo. Eu não vou explorar esse furo aqui no vídeo, porque não é o assunto do vídeo, né? O nosso top 10 aqui. Então a gente vai fazer um filme só do Avatar para vocês entenderem. Então fica ligado aí no canal. Então é importante que vocês ativem o sininho. E assim, Avatar, apesar desses problemas, né? Ele é sim um filme muito bom. É um filme que vale muito a pena você ir assistir no cinema, porque na televisão vai ser uma experiência muito inferior. E no filme, com a aplicação do 3D, é um filme insano, realmente supera o primeiro nos aspectos visuais, porque retrata, né, esse mundo de uma forma diferente, mostrando biomas, pelo menos em alguns momentos, e realmente o caminho da água é muito explorado aqui, né? Eles realmente mostram como os navios são parte, né, de Pandora, realmente eles são conectados com Pandora. Então essa conexão que faz com que Avatar 2 seja uma obra-prima audiovisual. É um filme excelente e James Cameron, sim, conseguiu novamente, o que realmente nos deixa, né, com uma pulga atrás da orelha do que ele fará com o terceiro filme, porque ele já confirmou que está sim em produção, ele já tem praticamente todo o filme filmado e já vai para pós-produção agora em 2023 para estrear, né, eu acho que o final do ano que vem, se eu não me engano o calendário é esse, e que já tem um rumor do qual seria o subtítulo do filme, e também já foi confirmado que sim se passará, né, talvez na Nação do Fogo, mostrando um lado contrário dos navios que ainda a gente não conhece, um lado mais agressivo, né, algo parecido mesmo com o filme, com a animação Avatar, que a gente fica meio tipo, mas que não tira o brilho de Avatar, o Caminho da Água. With me. And I need you to be strong. Então vamos agora para um filme nostálgico, para dizer o mínimo, Top Gun Maverick, que vem trazer todas as técnicas que revolucionaram, né, o cinema lá no primeiro filme, de uma forma muito mais aprimorada aqui nesse aqui, que se você assistiu o primeiro, depois dele, você realmente fala, caraca, que diferença, né? O filme acaba ficando até mesmo datado, porque a técnica que é utilizada aqui, meus amigos, é insano. E assim, como eu disse, o roteiro é uma das partes mais fundamentais e realmente que interessam, né, em um filme, porque é ele que vai te contar a história e como essa história vai acontecer. E esse enredo, esse roteiro, ele é muito simples, mas muito funcional. Traz de volta, né, vários aspectos do que a gente viu no primeiro filme, então em várias coisas é o mesmo filme, mas de uma forma muito mais brilhante, né, engajando você realmente ao que está acontecendo. E como é um filme, né, praticamente de guerra, só que uma guerra um pouco mais moderna, uma guerra de aviões, eles têm que treinar muito e eles têm uma insana missão. A missão de atingir um ponto específico pequeno em meio a uma adversidade que pilotos comuns não conseguirão lidar. E assim, eles reúnem uma equipe de super pilotos, basicamente são os melhores em suas áreas, e dentro dessa elite, né, da aeronáutica, eles têm que tirar os da elite, a elite da elite, que são 4 pilotos que vão ter que fazer essa missão. E para você ensinar a elite da elite, quem você chamaria? Realmente um cara que ainda está na ativa e um cara com um diferencial insano. Ele foi chamado, né, há 30 anos após o primeiro filme para liderar essa equipe que vai ter que concluir essa missão. E não só isso, não só liderar essa equipe, ele também vai ter que lidar com o seu passado, com o filho de um amigo que talvez
né, tenha sido uma perda importante para sua vida e que ele talvez se culpe um pouco por isso, né? Mas não só ele se culpe por isso, também esse, né, filho de seu amigo o culpe pelo que aconteceu com seu pai. E essa ligação, eles não ficam batendo tanto nessa tecla. Eles colocam as nuances de uma forma que você vai entender, os personagens vão entender, e que não precisa ficar explícito, né? Dizer na cara do espectador o que está acontecendo. Aquele simples olhar já mostra tudo. E é isso que Top Gun Maverick sabe fazer, né, realmente de uma boa forma, porque eles realmente filmaram os atores dentro dos caças. Sim, os atores aprenderam a pilotar caças, né, só para filmar o filme, indo aí junto com o Tom Cruise, que assim, é um maluco, né? E esse filme traz toda a essência do que é ser um badass de verdade, né? Porque o Maverick é esse homem. E trouxe muitas polêmicas esse filme, fazendo assim as pessoas se questionarem, né, naquela parada de a parada da testosterona, a flor da pele, o filme masculino. E faz muito tempo que a gente não tem um filme com essa essência masculina. O que muita gente pode sim criticar, claro, mas isso não tira o brilho do filme, porque é isso que o filme se propõe, né? Os corpos ali dos homens másculos e coisas do tipo, mas ainda assim tem uma mulher lá dentro. E essa mulher realmente é a elite da elite, porque ela está na equipe. E é isso que faz o filme ser belo de várias formas. E é sobre isso, e tá tudo bem. E para finalizar, então, talvez aqui o nosso vídeo, em primeiríssimo lugar, um filme que te conecta, mas também se desconecta de você. Um filme que te faz mais questionamento do que te responde coisas. Um filme que muda algumas perspectivas e mexe com a sua cabeça. Um filme que mostra como deveria ser um filme de multiverso. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Um filme que, em aspectos técnicos, não é um dos mais brilhantes, mas isso faz ele ser brilhante nessa área mesmo assim, porque tem algumas cenas específicas que você fica se perguntando como eles fizeram isso. E é realmente, assim, um trabalho insano de roteiro e edição, que, meus amigos, é insana. A edição desse filme é uma das coisas mais insanas que eu já vi. Algo parecido com o filme Em Ritmo de Fuga, que vocês conhecem, né, também conhecido como Baby Drive. É um filme que leva a edição, né, a manipulação das imagens a outro nível, mostrando que um roteiro que aparentemente é, né, diferente, é caótico, mas ao mesmo tempo não é um roteiro difícil e também não é algo tão mirabolante quanto você imagina. E que talvez é o filme que a gente queria, né, que fosse Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que acabou tendo alguns aspectos, mas o filme não era sobre isso. Esse é sim o filme do multiverso definitivo, talvez, porque ele realmente mostra como o multiverso se comportaria. Você ter inúmeras possibilidades de você existir nesse multiverso de formas infinitas, de uma realidade que você vive hoje, que é essa aqui a nossa, até uma realidade em que você pode ser um desenho, uma realidade em que você pode ter dedos de salsicha, uma realidade que você é uma pedra e várias outras. E tudo isso ao redor do Bagel. Você não assistiu o filme? Então vai assistir para entender essa referência. E assim, esse aqui é o filme definitivo de multiverso, como eu já deixei muito bem, né, explicado aqui. Ele é um filme realmente que te pega nas atuações, ele te pega no jeito que a história é contada, como a história é contada, como acontecem as coisas. É um filme insano, incrível. E se eu falar muito dele aqui, acaba vindo alguns spoilers, mas eu já te adianto. Vale muito a pena você assistir. E se você assistiu uma vez, não entendeu, ou até mesmo achou o filme meio confuso, assista de novo, preste um pouco mais de atenção, né? Desliga o celular, se desconecte do mundo real e viva essa experiência. Porque em alguns momentos você pode ficar perdido e, né, realmente não entender o que está acontecendo. Porque, assim, esse filme é sim
o melhor filme de 2022, na minha opinião. É um filme insano. Vai assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all the memories. E bom, antes de chegar ao fim, a gente tem algumas surpresas ainda para este vídeo. A gente tem uma menção honrosa, que seria o filme ou especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Sim, Marvel também fez essa pontinha aqui com a gente. Apesar deles, né, terem feito sim a fase 4 se finalizar neste ano, com Pantera Negra Wakanda Forever, não é um filme que entrou no meu top 10, infelizmente. Eu queria muito que ele tivesse entrado, mas não foi dessa vez. Eu acho que faltou alguns aspectos ali dentro do filme que talvez fariam ele entrar aqui. E que Guardiões da Galáxia 3 merece então essa, né, menção honrosa, porque ele tem esse ponto que, né, realmente faria ele entrar aqui no nosso top 10, mas ele fica no top 10.1, sabe? Ele é como se fosse um 11º junto com o 10º lugar, porque ele é um filme muito bom, mas ainda assim ele não é um filme, ele é um especial de Natal. Então ele tem ali 1h20, se eu não me engano, 1h30, que conta a história, né, do Drax, praticamente, né, o Drax e Amantes, indo atrás, né, do Kevin Bacon para dar ele de presente para o Peter Quill. Isso mesmo, eles vão dar uma pessoa de presente para o Peter Quill, o que vai render assim cenas insanas, principalmente do Drax, que brilha realmente aqui nessa proposta que é o personagem, né? O Dave Bautista realmente entrega, né, o Drax de uma forma insana, e que eles conseguem ali na proposta de ser um especial de Natal, ser ainda assim um dos melhores filmes de 2022. Então vale aqui sim a nossa menção honrosa. Looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that, Drax. But your voice is small and mousy. I think maybe he didn't hear you. You're coming with us as a Christmas present. E bom, eu sei, já tá um pouquinho grande, né, esse nosso top 10 aqui, mas eu preciso fazer aí aquela clássica, né, nossa lista do Highlight Reels com outros filmes que mereciam talvez entrar aqui no nosso top 10, mas eles faltaram uma pequena coisa ali que não entrou, mas sim merecem o seu clique, sendo um dos melhores filmes de 2022. Então DJ, solta o som para o nosso Highlight Reels de outros filmes que lançaram em 2022 e que merecem sim ser assistidos e são muito bons.
E bom pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jeito diferente de entregar aqui uma lista para vocês. 2023 promete bastante, a gente está fazendo vários outros vídeos, vídeos um pouco mais, talvez, populares, né? Para assim tentar crescer o canal cada vez mais. E falando nisso, já se inscreveu? Ainda não? Se inscreve aí, pô, ajuda a gente. Esse número não é só um número. Você sim é importante, clica aí no botão de se inscrever para ajudar a gente. Quando você clica aí no botão de se inscrever, o YouTube entende que tem gente se inscrevendo, recomenda o canal para outros vídeos. E assim, também, né, falando em recomendação de vídeos, cabe o like, porque o like é um impulsionador insano dentro do YouTube, né? Se você gostou do conteúdo, gostou da forma que a gente abordou, gostou do jeito que a gente fez esse vídeo, compartilha também o vídeo, deixa o like e compartilha o vídeo com a galera, beleza? E lembrando sempre, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque 2023 promete bastante, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar aqui duas recomendações para vocês. Eu vou deixar aqui deste lado a nossa playlist dos melhores filmes, o que vem aí para 2023. Vou deixar aqui a lista dos filmes mais esperados para 2023 para vocês conferirem, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!